Eu preciso te dizer uma coisa que vai contra tudo o que você aprendeu sobre trabalho, sucesso e produtividade. Uma coisa que a cultura do hustle, do acorda às 4 da manhã, do enquanto você dorme eu estou trabalhando nunca vai te contar. Uma coisa que está destruindo sua saúde, seus relacionamentos, ironicamente, seus próprios resultados. Trabalhar mais não é a solução. Não é falta de dedicação. Não é fraqueza. É ciência. E hoje você vai entender por que a pessoa que trabalha 12 horas por dia está, na maioria das vezes, produzindo menos do que a pessoa que trabalha 6. E mais do que isso, você vai sair daqui com um sistema completamente diferente para produzir mais, melhor e com muito mais energia. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Toda semana a gente traz ciência aplicada que vai diretamente contra o senso comum, porque senso comum não é suficiente para resultados fora do comum. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca parou para pensar de verdade. O que é produtividade? Se você respondeu fazer mais coisas em menos tempo, você está usando uma definição do século XIX. A definição da era industrial, quando o trabalho era físico, repetitivo e proporcional ao tempo empregado. Você colocava mais horas na linha de montagem, produzia mais peças. Fazia sentido. O problema é que o mundo mudou completamente, e a maioria das pessoas ainda está gerenciando seu trabalho como se fosse uma linha de montagem de 1880. Você não produz parafusos. Você produz ideias, decisões, criatividade, conexões, estratégias. E nenhuma dessas coisas é proporcional ao tempo. Elas são proporcionais à qualidade do estado mental e físico em que você se encontra quando as executa. Isso é o que a nova ciência da produtividade descobriu. O recurso escasso não é o seu tempo. O recurso escasso é a sua energia. E enquanto você continuar gerenciando tempo em vez de gerenciar energia, vai continuar produzindo bem abaixo do seu potencial, não importa quantas horas você coloque. Deixa eu te mostrar o que a ciência diz sobre isso. Um estudo da Universidade de Florida com violinistas de elite descobriu algo perturbador para os defensores da cultura do hustle. Os melhores violinistas do mundo não eram os que praticavam mais horas, eram os que praticavam com mais qualidade e descansavam mais profundamente. A prática deliberada de alta intensidade, combinada com recuperação real, produzia resultados exponencialmente superiores à prática prolongada de baixa qualidade. Outro estudo, esse conduzido pelo pesquisador Anders Ericsson, o mesmo cujo trabalho inspirou a famosa regra das 10.000 horas, mostrou que os experts de elite raramente conseguem mais de 4 horas de trabalho verdadeiramente focado por dia. 4 horas. Não 12. Não 8. 4 horas de foco real, depois das quais a qualidade do trabalho cai drasticamente independentemente do esforço consciente empregado. E a pesquisadora de Stanford Sherima publicou estudos mostrando que trabalho cognitivo realizado sob privação de sono, mesmo privação moderada, de apenas 1 ou 2 horas a menos por noite, gera perdas de desempenho equivalentes a estar legalmente bêbado. Legalmente bêbado. Mas a maioria dos profissionais considera dormir menos um sinal de dedicação. Você está começando a entender o problema? A cultura do hustle não é só ineficiente, ela é ativamente autodestrutiva. Cada hora extra que você empurra além do seu limite real não está te aproximando do sucesso, está te afastando dele. Está degradando a qualidade das suas decisões, reduzindo sua criatividade, comprometendo sua saúde e tornando cada hora subsequente de trabalho progressivamente menos valiosa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Pensa na última semana. Quantas horas você passou na frente do computador ou do celular trabalhando? E dessas horas, quantas foram de trabalho genuinamente focado, onde você estava totalmente presente e produzindo no seu melhor nível? Seja honesto. Para a maioria das pessoas, a resposta honesta é perturbadora. Muito tempo ocupado. Muito pouco trabalho real. Isso tem um nome. Chama-se pseudoprodutividade, a ilusão de produtividade criada por horas de ocupação que geram pouco resultado real. Você responde e-mails, participa de reuniões, fica disponível, aparece, se mantém ocupado.
E no final do dia se sente exausto, mas sem a sensação de ter realmente avançado no que importa. Reconhece esse padrão? Curtiu até aqui? Deixa o like agora, esse conteúdo contraria tudo que o mercado vende sobre produtividade, e o algoritmo precisa do seu like para levar essa mensagem para quem precisa. E me conta nos comentários, quantas horas por dia você realmente consegue trabalhar com foco total? Comenta o número aqui embaixo. A nova ciência da produtividade está construída sobre 4 pilares fundamentais. E cada um deles vai exigir que você abandone uma crença que provavelmente carrega há anos. O primeiro pilar é gerenciar energia, não tempo. Tony Schwartz e Jim Loyer, no livro O Poder do Engajamento Total, apresentaram uma pesquisa revolucionária. Os atletas de elite que estudaram não gerenciavam tempo, gerenciavam energia física, emocional, mental e espiritual. E quando aplicaram esses mesmos princípios ao mundo corporativo, os resultados foram extraordinários. Na prática, isso significa que antes de perguntar quanto tempo tenho para fazer isso, você precisa perguntar em que estado de energia preciso estar para fazer isso no meu melhor nível. Trabalho criativo exige energia alta e mente descansada. Tarefas administrativas podem ser feitas com energia média. Reuniões de rotina podem acontecer nos seus momentos de baixa energia natural. Quando você alinha a natureza da tarefa com o nível de energia disponível, a mesma quantidade de horas produz resultados radicalmente diferentes. Você para de desperdiçar sua energia de pico em tarefas de baixo valor, e para de tentar fazer trabalho de alto valor quando está cognitivamente esgotado. O segundo pilar é o trabalho em bloco ultrafocado. Cal Newport, professor de ciência da computação em Georgetown e autor do best-seller Deep Work, argumenta que a capacidade de trabalho profundamente focado está se tornando simultaneamente a habilidade mais valiosa da economia moderna e a mais rara. Porque enquanto o mundo fragmenta cada vez mais a atenção, quem consegue sustentar foco profundo por períodos prolongados tem uma vantagem competitiva enorme. A estrutura prática é simples. Blocos de 90 minutos de trabalho totalmente focado, sem interrupções, sem notificações, sem multitarefa, seguidos de pausas reais de 20 a 30 minutos. Essa estrutura segue os ciclos ultradianos naturais do seu cérebro, ritmos biológicos de 90 a 120 minutos que alternam entre estados de alta e baixa ativação cognitiva. Quando você trabalha contra esses ciclos, ignorando os sinais de queda de energia e empurrando por horas seguidas, está literalmente brigando com a biologia do seu próprio cérebro. Quando você trabalha com eles, entra num estado de fluxo muito mais facilmente e sustenta a qualidade muito mais alta por muito mais tempo. O terceiro pilar é a hierarquia implacável de prioridades. A maioria das pessoas não tem um problema de produtividade, tem um problema de priorização. Elas são extremamente eficientes fazendo coisas que não importam. O economista Vilfredo Pareto observou no século XIX que 80% dos resultados vem de 20% das causas. Aplicado ao trabalho, isso significa que existe um pequeno conjunto de tarefas de altíssimo impacto que geram a maior parte dos seus resultados, e uma enorme quantidade de tarefas de baixo impacto que consomem a maior parte do seu tempo. O trabalho de alta performance não é fazer mais, é fazer menos, porém as coisas certas com qualidade máxima. Gary Keller, no livro A Única Coisa, faz uma pergunta devastadoramente simples. Qual é a única coisa que, se eu fizesse agora, tornaria tudo mais fácil ou desnecessário? Uma pergunta. Aplicada diariamente. Com honestidade. Essa pergunta sozinha pode transformar completamente seus resultados. O quarto pilar é a recuperação como parte do trabalho. Esse é o pilar mais sabotado pela cultura do hustle, e talvez o mais importante de todos. Recuperação não é o oposto do trabalho. Recuperação é parte do trabalho. Ela é o que torna possível sustentar alta performance ao longo de dias, semanas, meses e anos, em vez de explodir em burnout depois de um sprint insustentável. Os atletas de elite sabem disso intuitivamente. Nenhum treinador de alta performance colocaria um atleta para treinar 12 horas por dia sem recuperação, porque sabe que isso destrói performance em vez de construí-la. O mesmo princípio se aplica ao trabalho cognitivo.
Sono de qualidade, pausas reais durante o dia, exercício físico regular e períodos de descanso genuíno sem culpa não são luxos, são os fundamentos fisiológicos que tornam possível o trabalho de alta qualidade. Matthew Walker, neurocientista e autor do livro Por que Dormimos, apresenta dados que deveriam estar em todos os currículos de gestão do mundo. Uma única noite de sono abaixo de 6 horas reduz o desempenho cognitivo em até 40%. 40%. E o problema é que quando você está privado de sono, seu cérebro literalmente não consegue avaliar corretamente o próprio prejuízo. Você se sente funcional enquanto opera muito abaixo da capacidade real. Agora vou te dar o sistema completo para implementar tudo isso a partir de amanhã. Não daqui a uma semana. Não quando você se sentir pronto. Amanhã. Começa com o mapeamento de energia. Durante 3 dias, de hora em hora, você registra numa escala de 1 a 10 seu nível de energia física e mental. Sem mudar nada ainda, só observar. No final dos 3 dias, você vai ter um mapa claro dos seus picos de energia natural, seus vales e seus padrões de queda. Esse mapa é a base de tudo. Depois você reorganiza sua agenda em torno desse mapa. Suas tarefas de maior impacto e maior exigência cognitiva vão para os horários de pico de energia. Tarefas administrativas, e-mails e reuniões de rotina vão para os vales. Você para de tratar todas as horas como iguais, porque elas não são. Em seguida, você estabelece seus blocos ultrafocados. 2 ou 3 blocos de 90 minutos por dia, nos horários de pico, com o telefone no silencioso, notificações desativadas, e uma única tarefa de alto impacto na frente. Sem multitarefa. Sem interrupções negociáveis. Esses blocos são sagrados. E finalmente, você protege sua recuperação com a mesma seriedade com que protege seus compromissos profissionais. Sono de 7 a 8 horas não é preguiça, é manutenção do seu principal instrumento de trabalho. Pausas reais entre os blocos não são perda de tempo, são recarga que torna possível a próxima sessão de alta qualidade. Existe algo que preciso te dizer antes de fechar. A cultura do hustle não é apenas ineficiente, ela é uma armadilha cultural projetada para fazer você confundir ocupação com valor, exaustão com dedicação e quantidade com qualidade. E enquanto você estiver preso nessa armadilha, vai continuar trabalhando mais para produzir menos, sacrificando saúde e relacionamentos em nome de uma produtividade que na prática está sendo destruída pelo próprio esforço excessivo. Trabalhar mais não é a solução. Trabalhar melhor é. Com mais energia. Com mais foco. Com mais inteligência sobre quando, como e em que você investe seu recurso mais escasso e mais precioso, não o seu tempo, mas a sua atenção de alta qualidade. Você tem exatamente isso dentro de você. Agora você tem o sistema para usá-lo. Aqui está seu desafio para amanhã, durante todo o dia, de hora em hora, anota seu nível de energia de 1 a 10. Só isso. 3 dias fazendo isso e você vai ver seu próprio padrão com clareza que nunca teve antes. E quando você ver, tudo vai mudar. Me conta nos comentários agora, qual é o maior ladrão de energia no seu dia? O que mais te esgota sem gerar resultado? Quero ler a sua resposta. Se esse vídeo sacudiu alguma crença que você tinha sobre produtividade, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque tem muita gente destruindo a saúde achando que está construindo sucesso. E se inscreve no canal agora, ativa o sininho, como tomar decisões hoje que vão transformar quem você é amanhã.